Olá, seja bem-vindo a Jovem Pan 88,7 FM e também a Clube FM 89,1, ambas emissoras levando a informação, o conteúdo de Blumenau para o Vale Europeu, mas também para todo o Vale do Itajaí, pela 88,7 FM e pela 89,1. E também aqui pela internet, pelas nossas redes sociais, o conteúdo de Blumenau do Vale Europeu para todo o Brasil e para toda essa rede conectada. Hoje estou com Armindo Vogue, aqui da Clube FM, e estamos continuando com nossa roda de conversa com os nossos representantes eleitos para a esfera estadual e esfera federal. E hoje quem está aqui nos estúdios da Força do Rádio é o deputado estadual e deputado federal eleito. Depois de 4 anos, a cidade de Blumenau volta a ter um deputado federal com domicílio eleitoral na cidade, e o nosso convidado de hoje é o deputado Ismael dos Santos. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Jovem Pan e da Clube FM. Obrigado, satisfação cumprimentá-los. Estar aqui é sempre também um momento de nostalgia, matando o tempo aí dos meus 15 anos, quando comecei aqui fazendo programa de rádio também, né? Como outros políticos que por aqui passaram. E agora, nessa nova etapa, nesse novo desafio, são praticamente 30 anos de vida pública, 3 mandatos de vereador aqui em Blumenau, 3 como estadual, e o destino nos vocaciona agora a ir a Brasília, numa difícil e árdua missão, mas lá queremos para honrar cada voto que foi depositado dos 110.531 eleitores. Deputado Ismael, quando a gente olha a trajetória do senhor como um agente público, uma pessoa que se colocou à disposição para fazer política, para trabalhar para o município de Blumenau, para o estado de Santa Catarina, para a região do Vale do Itajaí, a gente percebe essa questão da experiência. Fez o degrau do municipal, foi o degrau do estadual e depois avança agora para o degrau do federal. Por que esse avanço? E um avanço diferente de algumas pessoas que se elegiam para vereador, buscavam ou o estadual ou o federal. E o senhor não. O senhor fez excelentes votações como vereador, excelentes votações como estadual, e sempre as pessoas faziam aquela provocação. De vereador, quando é que vai para estadual? De deputado estadual, quando é que vai para federal? E sempre a gente viu que foi num time diferente daquilo que algumas pessoas provocavam. Perfeitamente. Eu preciso confessar que eu nunca tive a vaidade de ser deputado federal, embora imaginasse que um dia teria que passar por Brasília. Mas a política é feita de cenários, né? E o cenário mudou há cerca de 1 ano, e aí eu tive que tomar uma decisão radical, e fazer uma manobra radical, porque eu tinha feito 54 mil votos para estadual, eu sabia que eu precisaria de 3 dígitos, de 100 mil, né? E Deus foi tão bom com a gente que nos deu 110, mas era uma aposta, né? Sobretudo com a onda 22, que veio principalmente nos últimos 15 dias muito forte, e você nessa hora tem que ter um pouquinho de gordura, porque senão você não consegue sobreviver. Mas deu certo, e agora é arregaçar a manga e mostrar serviço. O senhor falou em vaidade, né? Tem muita gente que entra na política por vaidade. O senhor é o contrário, o senhor entrou por uma necessidade de trazer uma cultura diferenciada para a Câmara, dar sequência do trabalho que já fazia dentro da igreja, quer dizer, há uma diferença entre a pessoa que entra na política por vaidade e os que entram para servir. Eu diria que, resgatando um pouco aqui o histórico, eu entrei na política pela via, ou pelo viés social. Eu trabalhei muito tempo como voluntário da creche Lar Betânia Lar Betel, aqui em Blumenau. O saudoso pastor Valdemar Quinas, que a gente chama o apóstolo de crianças, que foi o meu mentor nessa área, inclusive escrevi a sua biografia, e isso nos aproximou dos entes públicos, principalmente do município, né? A questão dos pactos, enfim, das ajudas mútuas. E quando nós trabalhamos cerca de 10 anos no Lar Betânia Lar Betel, o que a gente percebeu? Os adolescentes que saíam dali com 12, 13 anos, logo eram cooptados pelo tráfico, na periferia da cidade, né? E aí veio então o sonho de construir, não tínhamos ainda em Blumenau, nenhuma comunidade terapêutica. E foi aí que surgiu o CTV, Centro Terapêutico Vida, que já está aí há mais de 30 anos, e isso, é claro, acabou nos motivando a se envolver com o viés político numa eleição em 88,
já faz tempo, né? E depois, então, é claro, uma caminhada que, quando chegamos nas Assembleias Legislativas, em 2010, nos deu a oportunidade de levar esse programa de prevenção, de acolhimento, de repressão na questão da drogadição para toda Santa Catarina. E aí surgiu um programa de sucesso, que vocês conhecem, que é o programa Reviver, hoje uma referência para o Brasil. Estamos aí com 700 vagas gratuitas, e não é por acaso que todos os dias, sem exceção, todos os dias eu recebo telefonemas de pai, de mãe, desesperado: deputado, meu filho caiu nas drogas, o que eu faço? Tá 10, 15 anos no crack, como é que eu faço? Eu não tenho dinheiro para pagar uma clínica. Então, é esse encaminhamento que a gente tem dado em todo o estado de Santa Catarina. São 72 comunidades, ONGs, ligadas aos mais diversos setores, mas que passaram pelo edital de chamamento público, fiscalizado pelo Ministério Público de Santa Catarina, e hoje eu chego a um resultado fantástico de 25 mil jovens acolhidos em Santa Catarina. E segundo a FAPESC, que é a Fundação de Amparo e a Pesquisa do Estado, nós já temos aí um índice de reabilitação de 53%. Então é isso que compensa estar na política, não é? Se não for para servir, não vale a pena. Deputado, a gente conhece o currículo do senhor na parte política e também a gente acompanha essa parte acadêmica do senhor, de estudos. Muitas pessoas não sabem esse outro lado. Perfeito. Como é que o senhor, aí na parte acadêmica, de ensino superior, pós-graduação, consegue unir esses dois mundos? Um mundo político, que ele é extremamente diversificado, com pessoas qualificadas em educação, e com pessoas com limitação, mas que trazem essa discussão para o parlamento. E o senhor conseguiu unir esses dois conhecimentos? Eu acho que a palavra-chave é disciplina, né? Papai, saudosa memória, já dizia que ele me aconselhava muito, né? Papai foi um estrategista, um grande líder, e ele dizia: Ismael, é preciso foco, paixão e trabalho. Esse é o tripé: foco, paixão e trabalho. E foi isso que nos levou. Primeiro fiz uma graduação em administração, depois em letras, uma pós-graduação em comunicação, e finalmente fui para a Federal e consegui um mestrado e um doutorado em literatura. Isso nos proporcionou uma coisa que eu sempre tive desde a infância, a paixão pelos livros, e estamos aí hoje já com mais de 56 livros publicados, principalmente na área infanto-juvenil, livros para crianças, com um detalhe interessante. Eu quero inclusive deixar aí à disposição dos nossos ouvintes a biblioteca virtual. É só baixar o livro gratuitamente lá, entrar no www.deputado Ismael, nosso site, e baixar lá, tem os 55 livros à disposição. Mas um detalhe interessante: nos últimos 20 anos eu tinha publicado livros por editoras de São Paulo, Rio, etc. Mas nos últimos 20 anos eu decidi publicar os meus próprios livros com um pacto de não vendê-los. O que eu faço? A gente busca parcerias. Ano passado eu fiz uma parceria, por exemplo, com as lojas Berlanda, e distribuímos 25 mil livros para crianças nas periferias da cidade de Santa Catarina. Então eu tenho feito isso, busco parceiros, 10, 15, 20, 30 mil livros a gente roda e distribui gratuitamente para a população, para incentivar novos leitores, né? É fundamental essa questão da literatura, e eu sempre digo que escrever é escrever uma carta a um amigo. Então é isso que a gente faz, colocando as nossas ideias, quase sempre de forma ficcional, mas motivando principalmente essa nova geração tão distanciada pela questão aí digital, dos livros. Então isso é muito gratificante, né? Eu recebi, por exemplo, essa semana de uma pessoa que mandou para mim uma mensagem dizendo: deputado, obrigado, você me ajudou muito. Eu escrevi um livro pós-pandemia chamado Deserto Noturno, de alguém que cai numa depressão, etc e tal, porque perdeu o emprego, enfim, e como saiu de lá, e a pessoa me agradecendo: olha, esse livro salvou a minha vida. Então é isso que vale a pena realmente mergulhar nessa questão da literatura. Deputado, o senhor falou que em foco, paixão e trabalho. Isso. Né? Alguma coisa que o seu saudoso pai lhe incutiu isso, não só para o senhor, como para os seus irmãos também, e toda a comunidade religiosa e amigos do pastor. Qual o foco o senhor vai dar nessa mudança radical, né? Sair da Câmara, sair da Assembleia Legislativa, agora indo para Brasília? Qual vai ser o seu foco lá? Vai ser a questão das drogas? Vai ser a questão da religião? Como é que o senhor vai atuar em Brasília? Bom, eu vou tentar dissecar aqui em 3 etapas. Eu acho que há princípios e valores que você não pode abrir mão, né? E são inegociáveis,
seja PT, seja PL, seja quem estiver lá no poder, você não pode transigir, não é, nessa questão de valores. Essa é uma perspectiva de caráter e de princípio. A segunda questão é sem dúvida o tema da drogadição. O Brasil está fundado nisso. De cada 10 crimes, 7 envolvem narcotráfico. A questão da saúde mental para quem caiu no mundo das drogas. E por incrível que pareça, Brasília, isso me deixa chocado. Nós temos mais de 20 milhões de dependentes químicos no Brasil hoje, drogas pesadas, sem falar do álcool. E não temos no Congresso Nacional uma comissão para tratar do assunto. Nós temos uma frente parlamentar apenas. Então, esse vai ser um dos meus principais projetos de início de caminhada em Brasília. Transformar uma frente parlamentar que tem lá numa comissão permanente. Para quê? Para discutir, debater a questão da legislação, a questão do acolhimento, do atendimento. Nós temos a Senapred, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Então, essa é uma perspectiva muito pontual, que eu sei será difícil, você conseguir implementar uma comissão permanente na Câmara Federal, mas vai ser minha luta. E terceiro, é claro, trabalhar pelas pautas de Santa Catarina. Eu estive reunido semana passada com as principais associações comerciais e industriais do Vale, do Alto Vale do Itajaí. Acho que eram 8 municípios que estavam reunidos, inclusive a CIB, e lá nós discutimos as principais pautas para a nossa região. E podemos falar sobre isso se vocês entenderem, né? Vamos lá então. A primeira delas, é claro, a BR-470 chega a ser vergonhoso. 10 anos a passo de tartaruga para duplicar 74 quilômetros de navegantes em Dayal. Não é possível, né? Ontem estivemos reunidos lá em Brasília com o Fórum Catarinense, os 16 deputados e os 3 senadores, estava lá também o governador eleito, e também o representante do DENIT aqui em Santa Catarina. Então é preciso efetivamente que a nossa voz e a nossa vez seja ouvida. Por quê? BR-470, 40% da economia de Santa Catarina passa por aqui. São 4 mil contêineres dia, são 120 mil veículos, sem falar, infelizmente, quase 100 óbitos por ano na 470. Então, é preciso apressar e acelerar e muito a questão da duplicação. Mas nós temos as outras questões. Nós temos a 163 lá no oeste catarinense, que liga com o Paraná, que é desastroso. Hoje não dá nem para transitar, né? Construir uma marginal de chão batido para os caminhões passarem, porque ficou muitos anos abandonada. Enfim, as 5 BRs que cortam Santa Catarina, com exceção da 101, que é pedagiada, todas elas estão em estado lastimável. Então esse é um foco que nós vamos com certeza estar muito atento. A outra questão em relação ao Vale do Itajaí, que foi nos cobrado, e nós queremos colocar na nossa pauta, é o Porto de Itajaí. Por quê? O que está acontecendo? Os navios estão efetivamente aumentando, né, o seu tamanho, a sua dimensão, e já não conseguem mais entrar no berço do Porto de Itajaí. Então é preciso rever isso, até porque é um dos principais portos do Brasil, junto com o Porto de Navegantes. Uma outra questão ligada a essa questão logística nós temos em Navegantes uma pista exclusiva para carga e descarga que nós não temos. E 70% da carga e descarga do sul do Brasil, isso envolve Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, 70% é de Santa Catarina. E nós não temos uma pista para isso. Está fora do radar, infelizmente, de Brasília. Isso precisamos colocar também. E a questão das barragens, um outro tema também muito delicado. Temos principalmente aqui agora que pontuar a barragem de Botuverá, que vai dar uma segurança patrimonial e para as pessoas, não só do Vale, mas principalmente do litoral catarinense, né? E há outros temas ainda pontuais que diz respeito à legislação. Por exemplo, nessa campanha, o que eu percebi? Eu visitei várias indústrias têxteis, tanto aqui em Blumenau, Gaspar, Indaial, enfim. E qual foi a principal reclamação? Deputado, você tem que fazer alguma coisa em relação ao menor aprendiz. Eu digo, o que está acontecendo? Nós estamos pagando, e isso não foi nenhum nem dois, foram vários empresários que disseram isso. Nós estamos pagando o menor aprendiz para ficar em casa. Por quê? Porque ele não pode estar na empresa, porque a legislação não permite, por exemplo, que ele transite no meio de máquinas, no chão da fábrica, etc. e tal. Quer dizer, qual é a utilidade que ele tem? Não está aprendendo nada, eu tenho que cumprir a minha cota da legislação, né? Então é preciso flexibilizar essa questão do menor aprendiz.
Então são questões, como disse, temas que passam a ser de uma perspectiva nacional e que nós estaremos certamente atentos, pautando a nossa caminhada lá em Brasília. Agora se vê, deputado, que são muitas pautas, né? Haja deputado, né, para trabalhar essas pautas para Santa Catarina, até porque o senhor vai estar lá no meio de muitos representantes, todo o Brasil, na verdade. Vai ser todo mundo puxando para o seu estado, né? Sem dúvida. Como conseguir trabalhar essas pautas? Se dedicar a todos ao mesmo tempo, trabalhar, pegar mais a principal delas e trabalhar essa pauta ali, vou elencar uma pauta por ano. Como é que conseguir estruturar? E grande parte também, deputado, do que se quer para Santa Catarina passa, né, obrigatoriamente pelo governo federal, que é hoje eleito, né, um opositor, digamos assim, do seu partido, da sua ideologia partidária. Como é que vai ser esse diálogo com o governo federal? O que eu percebi, eu tive lá cerca de 3 semanas em Brasília e agora terça e quarta, o que eu percebi, há pelo menos 3 temas que são coletivos, independente da bancada. O primeiro é a logística, todo mundo quer pavimentação asfáltica ou restauração, recuperação, isso principalmente no sul e sudeste, né? A segunda, saúde, né? Ontem, por exemplo, a gente esteve reunido com a Federação Hospitalar de Santa Catarina, né? Porque não é possível que essa tabela do INSS continue, não é, do SUS continue aí, já estamos há quase 14 anos com a mesma vergonhosos, né? Vergonhoso, né? Então isso é uma questão pontual, me parece, para todos os deputados. E uma terceira que é muito forte lá, que a gente vê nos corredores e conversando com os deputados, é um novo pacto federativo. Não é possível, né, o que aconteceu ano passado. Santa Catarina mandou 77 bilhões de impostos para Brasília, e o que retornou? 10%, cerca de 7 bilhões. Isso não é justo. Né? Então é preciso mudar, é preciso um pacto federativo, mudar a pirâmide, como conseguiram nos Estados Unidos, em que 60% fica no município, não vai para Brasília. Aliás, é o que o presidente Bolsonaro tem dito, menos Brasília e mais Brasil, e é isso que a gente quer. Agora, para isso é preciso ter voz e TVs, não é? Fazer com que os 16 deputados federais e os 3 senadores, de fato, façam valer a importância. Santa Catarina, nós somos na 6ª economia do país, a 6ª economia do país, e somos o 23º estado no retorno desse investimento. Então isso não é justo. Então é preciso que, de fato, haja um olhar mais atento, mais carinhoso do governo federal em relação a Santa Catarina. E o senhor, que então foi essa semana a Brasília, sente que há esse sentimento no Congresso ou dentro dos pares que foi possível conversar, de tentar fazer um trabalho que o Legislativo consiga mudar, independente do interesse do Executivo? Uma questão é a imagem, né? Nós temos uma mídia nacional, já se criou uma cultura de descrédito da classe política, em especial do Congresso Nacional. Isso você sente, basta sair pedir voto, né? Política não quero saber e tal, enfim. Então é preciso mudar essa imagem. Você muda como? Você muda com trabalho, você muda com ética, você muda com disciplina, você muda com questões pontuais, né? A população quer efetivamente o resultado, que o resultado chegue na ponta, né? Segundo, o que eu percebo? Brasília, mais do que Florianópolis, há um intenso trânsito, né, de políticos. Ontem, por exemplo, na reunião da Frente Parlamentar, eu acredito que tinha mais de 30 prefeitos, inclusive o prefeito de Blumenau estava lá, que estão lá todos os dias, né, batendo na porta dos ministérios, etc. e tal, e o deputado passa a ser esse embaixador, né, que vai aos ministérios, que busca, que sabe, que tenta entender o que está acontecendo, o que está emperrando, por que não foi liberada a verba, onde está a verba, enfim. Então esse também é o papel do deputado. Alguém disse que é um despachante de luxo, né? Mas enfim, é a missão do deputado também fazer esse meio de campo. Então, nesse sentido, essa agenda facilita, porque são pautas que já vêm prontas, você não precisa construir a pauta, né? O prefeito chega lá, o vereador chega lá com projetos consistentes que a gente pode efetivamente fazer o meio de campo. E eu diria que a bancada ajuda muito também. Nós conseguimos uma bancada de 42 deputados, o PSD 55, isso a gente acaba encontrando força na assessoria que tem lá, uma boa assessoria legislativa do
do partido, né? E que consegue construir para você e mostrar os caminhos para você, principalmente para um deputado iniciante, não é, em nível federal como eu, para não errar, né? Para você ter realmente consistência naquilo que você se propõe a fazer. Deputado, o senhor colocou uma coisa muito clara agora. Essa maratona de prefeitos, vereadores em Brasília. O senhor falou em termos do Pacto Federativo. Perfeito. Me parece muitas vezes que não interessa ao Congresso Nacional mudar essa fórmula. Porque o deputado federal, o senador, quer dizer, olha, eu trouxe para esse município X verba, eu trouxe para a cidade. Quer dizer, então, assim, ele perderia um pouco desse protagonismo que tem hoje um deputado federal, um senador da República, eu trouxe verba. Porque se a verba ficar aqui, o prefeito precisa ir a Brasília. Sim. Então, o senhor não acha que pode haver má vontade do Congresso em realmente criar esse pacto federativo e deixar a verba aqui no Estado, no município? Eu acho que há, na verdade, um grande embate entre os estados da federação. Por exemplo, a gente está pensando, e eu escuto isso lá nos corredores, numa reforma política. E qual é a resistência? Santa Catarina, tendo mais de 5 milhões de eleitores, nós teríamos direito agora a 19 deputados federais. Estamos com 16. Mas para você colocar 19, você vai ter que tirar de algum estado. De alguém. Né? Então há uma resistência. Por exemplo, o Rio de Janeiro perderia 4. Imagine você, o Rio de Janeiro, com toda a força que tem, o segundo estado com a maior população do país. Então há essa questão bairrista, e que vai ter que ser superada, para que se faça justiça. Não é justo, não é? É claro, quando você fala em senadores, são 3 para o estado, ponto final. Porque tratam dos temas nacionais. Mas deputados federais, você tem lá estado com deputados que se elegeram com 12 mil votos, com 10 mil votos, né? E aí você pega aqui um deputado com 220 mil votos. De vereador. Não é proporcional, mas a democracia acaba a ser falha nessa perspectiva. Né? E aí há outras questões que numa reforma política terão que vir à tona, o debate sobre o voto distrital. Eu sou favorável ao voto distrital misto, se fala muito lá no tal do distritão, entram os mais votados, que me parece que é uma ideia muito bem recebida pela população. Porque eu votei no meu deputado, fez mais votos que fulano, e fulano entrou, ele não entrou, então, bom lá, os 16 mais votados entrariam em Santa Catarina. Né? Eu acho que é um papel que a gente vai ter que desenvolver muito nesse debate da reforma administrativa. A reforma da reforma política, a reforma administrativa também que se espera, a reforma tributária, né? Um novo presidente que está aí, está falando muito sobre isso, tributar efetivamente o consumo e não a produção. Então são ideias que começam a surgir e eu acho que vão amadurecer ao longo do tempo aí. Deputado, até o senhor falou dessa composição de representantes por estados, como Perfeito. falasse. O senador, ele representa o estado, cada unidade da federação. Já o deputado federal, ele representa a população de cada estado, por isso a proporção, Perfeito. como o senhor estava explicando, né? E mudou esses números de estado como esse exemplo. Aí entra aquela pergunta assim, nesse lado, o Poder Judiciário não é omisso em fazer, já que se tem os dados, e principalmente esse ano vai ficar consolidado. Sim, com o IBGE, dele fazer como ele fez na época com as câmaras de vereadores em todo o Brasil? Foi. Não há a menor dúvida, né? Eu acho que tanto o Superior Tribunal de Justiça como o próprio STF vão ter que entrar nessa briga. Né? Mas é preciso que a Câmara e o Senado se movimentem, né? Porque quem está confortável não quer que mexa na coisa, né? Mas Santa Catarina e outros estados precisam efetivamente fazer valer a sua voz e o seu poder de voto. Ou seja, então vamos dizer, Santa Catarina, que hoje deixa de ter 3 representantes a mais, deveria fazer essa provocação. Com certeza, com certeza. E essa será a nossa intenção lá. Esperamos amadurecer essa ideia. Deputado, eu queria voltar numa questão que eu sei que o senhor gosta muito dessa área ali, que é a questão da drogadição. Sim. A questão das drogas. Uhum. O que se vê em todo o mundo, as autoridades estão conseguindo combater o tráfico das drogas e principalmente o consumo das drogas, que tem sido elevado e aumentado constantemente. E a própria população já está aceitando algumas drogas com naturalidade. Né? Eu volto, o senhor circula por Blumenau, pelo estado, o senhor vê pessoas na rua fumando maconha, todo mundo passa, ninguém dá bola, ninguém liga, a polícia não aborda mais, porque já estão
não considera mais crime, né, o consumo, né, dá um termo Pequeno circunstanciado porte ali, entra como consumo. Qual a dificuldade de o Estado realmente ter políticas de prevenção, né? O combate é importante ao traficante, não ao usuário, que tem que começar pelo traficante. Se não tiver a droga à disposição, não vai ter consumo também, né? Mas o tratamento, o senhor vê a dificuldade, né, de encontrar tratamento para quem precisa hoje, né? Como é que eu vou tirar um usuário das ruas se eu não tenho onde colocá-lo, né? O que se faz hoje, boa parte iniciativa da igreja, de instituições sem fins lucrativos, de ONGs, que vivem aí passando chapéu também nas empresas, na comunidade, para conseguir mantê-lo, né? Qual a dificuldade do Estado assumir esse papel verdadeiramente? Eu acho que há duas perspectivas. A primeira delas é entender a evolução das drogas. Hoje, se você for em qualquer comunidade terapêutica, vamos pegar o CTV aqui como exemplo, tem 30 acolhidos ali, 10 vagas patrocinadas pelo governo do estado. Se você indagar, como é que você entrou no mundo das drogas? Porta de entrada foi a maconha. Ou a bebida alcoólica, né? Ou a bebida alcoólica. Eu acho que a principal bebida alcoólica. Vamos lá, bebida alcoólica vai para a maconha, eu estou falando das drogas ilícitas, né? E aí qual é o problema maior? A questão hoje, ela diz respeito a dois aspectos, saúde e segurança, perfeito? Como é que o Brasil vai dar conta, com esse sistema do SUS extremamente estrangulado, de uma geração que caia no mundo das drogas? Ah, não, mas é a droga recreativa. Muito bem. A droga recreativa ou a droga, vamos lá, pegar a maconha então medicinal, que está muito em moda hoje, né? Lembrando, a ciência diz, tem apenas um elemento, né, na maconha que é medicinal, dos 240. O restante é tóxico. Então passa a ser uma balela essa perspectiva da maconha medicinal. E aí eu vou dar um exemplo clássico. O Uruguai, do nosso lado. O Uruguai estatizou a maconha, tirou o traficante, em tese, e agora é o governo quem vende a maconha. Pois bem, no último ano o crime cresceu 30% no Uruguai. Por quê? O traficante ele vai inventar uma nova droga, né? Nós estamos hoje no grande desafio das drogas sintéticas. Recentemente tivemos aqui um episódio trágico em Ilhota, foi inclusive Miss Ilhota, eu conheci a menina, enfim, 21 anos, foi numa balada em Indaial, apenas um comprimidinho de êxtase e deu uma parada cardíaca e se foi. Então, é toda uma questão de conscientização, de disciplina, de efetivamente valorizar a vida. Campanhas educativas que nos têm. A resposta não está na liberação, a resposta está na prevenção, que começa lá em casa, começa na escola, passa pelos meios de comunicação, e parabéns para vocês por estar abrindo esse assunto aqui. A sociedade precisa estar atenta a isso, porque tem um problema sério. A Organização Mundial da Saúde, ela diz o seguinte: para cada um dependente químico, 29 codependentes. Quer dizer, 29 pessoas acabam sendo atingidas por causa de um dependente químico. Então o assunto é muito complicado, é muito complexo, tá? E além disso, o que acontece hoje no nível do Brasil, a Senapred, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, eles oferecem hoje 13 mil vagas apenas. 13 mil vagas para mais de 20 milhões de dependentes químicos. Não é nada. Nada, zero. Nós estamos oferecendo aqui em Santa Catarina 700. R$1.000 a vaga, são 700 mil reais que o governo investe todos os anos na recuperação. Fiquei feliz, inclusive, você estava comigo lá na segunda-feira nos festejos ali da Amabel, né? A Associação dos Amigos do Hospital Santa Isabel, e um garçom se aproximou de mim. Você lembra de mim, deputado? Disse: olha, com todo respeito, eu não consigo lembrar da pessoa da minha. Não, eu passei pelo CTV há 5 anos, estou limpo, estou trabalhando aqui e tal. Isso que é compensador, né? Então é preciso, como você bem colocou, ter esse lugar acolhedor. Agora, um lugar que tenha as condições mínimas. Sim. Que tenha lá o seu psiquiatra, o seu psicólogo, o seu assistente social, que seja um lugar acolhedor no sentido do espaço físico, né? Então são essas questões que o Reviver conseguiu implementar em Santa Catarina e que nós precisamos avançar. Temos 70 hoje na rede, mas nós temos mais de 150 comunidades terapêuticas em Santa Catarina. Então é preciso que todas elas entrem no programa, se ajustem, para que de fato a comunidade terapêutica não seja um depósito de dependentes químicos,
mas que seja um programa de 6 a 9 meses que possa, de fato, ressocializar esse dependente. E recuperá-lo, porque Sim. o senhor falou que 55% tem êxito, né? Dos que permanecem à plenitude do programa. Pois é, mas são 55%. Quer dizer, precisa avançar para chegar a 90%, 85%, 95%, ou 100%, né? Quer dizer, se não tiver apoio, não se consegue esse trabalho, né? Daí a expertise dos profissionais, não é? Qualificá-los para tal e ter, como disse, esse ambiente acolhedor, onde a pessoa se sinta bem e onde queira ficar. É fundamental. Aliás, 50% da recuperação está no querer. Tá? Eu sempre digo que a pior tragédia de quem entra no mundo das drogas é que acaba sendo roubado no seu poder de decisão. Deputado, estamos chegando no final aqui. Eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor, só, mais uma vez, o senhor ressaltar, né, aos telespectadores, ao nosso ouvinte, né, a sua missão, né, em Brasília. Servir. Eu vou resumir nessa palavra. Se não for para servir, não vale a pena. Poderíamos estar em qualquer universidade desse país dando aula, enfim, cuidando da família. Você tem que, agora mais do que nunca, né? Você perde praticamente quase um dia indo para Brasília e outro para voltar, enfim. Mas esse sacerdócio, essa disposição, não é? De arregaçar a manga. É muito, muito gratificante você chegar no município e ver a coisa acontecendo. Aqui mesmo na Assembleia Legislativa nós conseguimos no ano passado trazer recursos para 154 municípios. É a pavimentação, é uma creche reformada, é uma escola, onde inclusive me ligou um prefeito, vem cá, vai ser inaugurado a escola tal, no bairro tal, ali em Guaramirim, enfim, ver resultados na cidade, aqui em Blumenau. Ano passado foi fantástico, nós conseguimos praticamente investimento aí de quase 5 milhões só no ano passado. Foram a reforma dos ambulatórios, 900 mil para as academias ao ar livre, mais de 15 academias. Conseguimos 500 mil para o Hospital de Santa Isabel, 500 mil para o Hospital Santo Antônio, 500 mil para a PAI, a conclusão do Parque das Itopavas, que foi muito criticado no começo, mas que está aí hoje. A obra é exatamente, mas porque pega enchente lá, mas a ideia era essa mesmo. Né, para se tornar um local, você no outro dia passa o Lava Jato, está limpo, etc e tal, e é um local fantástico, vai ficar maior que o Ramiro Ridgely, a segunda parte agora, vai ser a maior pista de skate da América Latina, enfim, vamos estar investindo, mas eu trouxe 2 milhões, 70% da obra foi o recurso que a gente conseguiu colocar em emendas. Então são questões práticas como essa que dizem que vale a pena a gente estar na política. Perfeito. Recebemos o deputado estadual, deputado federal eleito Ismael dos Santos aqui na Rádio Clube, na Jovem Pan. A gente queria agradecer a sua participação e colocar tanto a 89,1 FM como a 88,7 FM nos próximos 4 anos como uma possibilidade para o senhor sempre fazer essa conexão. Brasília com Santa Catarina, com o Vale Europeu e com a cidade de Blumenau. Muito obrigado. Eu quero colocar aqui o nosso WhatsApp à disposição, 47 99 21 15 85 38 é o do nosso gabinete. Lá estamos à disposição 24 horas. Nessa área de organização, qualquer outra área que a gente puder ser útil, estaremos lá buscando fazer mais e melhor por Santa Catarina. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Valeu. E recebemos aqui na Jovem Pan 88,7 FM, na Clube FM 89,1, o deputado estadual e deputado federal eleito que assume agora em 2023 o mandato em Brasília, representando Santa Catarina, a região do Vale Europeu e a cidade de Blumenau, Ismael dos Santos.